Olá, boa noite a todos. Vamos chegando, porque hoje a gente vai falar sobre falsa acessibilidade. E aí, você que está nos acompanhando, me conta, o que você conhece sobre esse tema? Olá, boa noite. Olá, Thaís. Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite. Tudo bom? Eu Vou estava organizar aqui minha câmera. Pronto. aqui comentando que hoje o tema é falsa acessibilidade. Pois é, a gente. Bom, primeiro, né? Vamos começar do começo. A gente tem feito alguns encontros a respeito de acessibilidade aqui pelo canal. E a ideia é justamente discutir alguns temas, né, associados a essa grande área, essa grande temática que é a acessibilidade, né? Bom, eu sou Natália Correia e para facilitar a compreensão, né, de todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, eu sou uma mulher, tenho a pele clara, os olhos castanhos, um pouquinho mais escuros do que os cabelos, são um pouco mais castanhos claros. Atrás de mim tenho aqui algumas cápsulas de café. Eu tô na frente do meu cantinho do café. Tô com uma blusa preta e eu sou da área acadêmica, né? Então me interesso pelo tema de acessibilidade e por isso estou aqui hoje com a Thaís, que é especialista nessa área, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre falsa acessibilidade. Vou passar para a Thaís se apresentar. Vai lá, Thaís. Boa noite, meu nome é Thaís. De profissão, minha formação principal, eu sou arquiteta e urbanista e sou especialista em acessibilidade arquitetônica e também em educação especial inclusiva. Eu sou mulher, tenho a pele clara, tenho os cabelos escuros e cacheados. Hoje eu estou vestindo uma blusa lilás e eu estou usando um óculos de aro escuro. E no meu fundo tem uma parede branca. Quero dar boas-vindas a todos que nos acompanham, né? E hoje o tema é falsa sensibilidade, né? Quando o discurso não vira prática. Então, eu dou boas-vindas e passo de novo para a Natália. Então, esse tema, né, sobre a falsa acessibilidade, é um tema que ele veio a partir de conversas, né, Thaís, que nós tivemos, justamente percebendo como muitas vezes a ideia do tornar acessível ou ela não é concretizada, né? Ou por vezes ela não só não é concretizada, como ela ainda atrapalha de várias formas essa acessibilidade. E a gente conversou, né, um pouco a respeito e resolvemos trazer aqui para vocês. Deixem perguntas, comentários sobre o tema, justamente para a gente poder discutir como que isso acontece e quais são as consequências. Na verdade, a acessibilidade ela é uma condição necessária, né, a todas as pessoas. Eu acho que a gente já está num ponto em que é possível entender que não é só, por exemplo, para uma pessoa com uma deficiência, né, para algo, inclusive, que seja visível a todos. Pelo contrário, a acessibilidade, ela deve ser para qualquer pessoa, inclusive em qualquer fase, em qualquer momento da vida, né? Então, essa ideia de grupos específicos apenas que precisam de acessibilidade, ela é muito errada, na verdade, né? A gente tem que pensar acessibilidade para todos, né? De várias formas. É uma ideia bem ultrapassada, né? Apesar de a gente pensar que tem todo um respaldo por lei, né? Tem Estatuto de Pessoa com Deficiência, né? Tem a NBR 9050 que ela cuida do espaço, né? As edificações, as condições de acessibilidade.
A gente sabe que a acessibilidade é um direito, é uma funcionalidade, não é só aparência, mas quando a gente vai explorar, né, os ambientes que a gente frequenta, mesmo os ambientes físicos e virtuais, tenho certeza que muita gente já se deparou com um piso tátil na calçada que não dá para lugar nenhum, né? Ou de Verdade. repente uma rampa para cadeira de rodas ou para pessoa com carrinho de bebê, que é praticamente impossível, né? A pessoa utilizar aquele recurso. E o que significa isso? Significa que é só de aparências, né? Que aquilo Exato. não serve para nada. Exato. E aí, retomando um pouco essa ideia, né, de fases da vida, eu estava aqui lembrando de um período no qual eu precisei usar gesso em um dos meus pés, e eu precisei contar com o motorista e cobrador de ônibus para subir e descer, né? Porque efetivamente o que deveria, né, a estrutura que deveria me permitir entrar e sair do ônibus não estava funcionando. E eu realmente creio que isso seja algo muito constante na vida das pessoas que dependem desse tipo de estrutura. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o ambiente acadêmico, né, ou enfim, de uma forma geral, a necessidade de acesso a materiais pela internet, a gente se depara realmente com muitas barreiras. E essas barreiras, elas podem fazer com que a pessoa efetivamente desista, né? Eu creio que a gente precise parar de romantizar a dificuldade do acesso. Então, você olhar e falar, poxa, a pessoa, apesar de, conseguiu, né? Então, na verdade, a gente deveria padronizar, né? Ter a equidade para que todas as pessoas pudessem acessar conforme o necessário para elas, né? Então, no ambiente acadêmico, por exemplo, a gente vai observar alguns sites, alguns locais que deveriam facilitar a leitura, acesso a materiais, né? Mas isso realmente não acontece, não é para todos ainda. É verdade, é verdade. E eu fico pensando, né, que é para pessoas que não estão precis, que tem aquela mobilidade reduzida como você teve durante um tempo, né, que foi temporária. A gente fica pensando, e quem tem essa condição permanente, né? Como é que Exato. vira na cidade cheia de barreiras, cheia de obstáculos, né? Então, para que fala que está sendo acessível? Eu frequento uma academia que tem o banheiro acessível no piso térreo. Só que ele fica trancado porque ele é depósito de materiais de limpeza. Sim. Então, para que serve aquele banheiro? No momento apenas como depósito, né? E é isso, algo até que a gente comentou na live anterior, né, a respeito da acessibilidade arquitetônica, né, como em vários momentos há um acúmulo de experiências ruins e como isso pode provocar situações realmente traumáticas nas pessoas, né? É uma falta de acesso por vários pontos de vista diferentes que se acumulam, né? O que eu fico me perguntando é se está na lei, né, as condições que devem ser previstas, aí a empresa, né, a pessoa vai lá e faz, né, mas gasta dinheiro, gasta recursos e faz não da maneira adequada. Então, vai material, vai o pedreiro, vai tempo, né, para fazer uma execução que não está de acordo. E o que ele vai ocasionar? Ele vai trazer muitas consequências reais, né, para a vida da pessoa. Exato. Então, você está criando barreiras invisíveis.
você pensa que tem uma rampa, mas não tem uma rampa, né? Porque a pessoa que precisa vencer aquele obstáculo, ela não vai conseguir de qualquer forma, porque a acessibilidade é para você dar independência para todos. Exato. Você está colocando uma rampa que nem se for um maratonista consegue vencer aquele obstáculo. Então você cria outras barreiras invisíveis. Você está fingindo, né? Gerando uma acessibilidade falsa, né? Que é aquela Exato. questão da exclusão velada. Então você passa a desconfiar de instituições, né? Será que aquilo está correto? Porque você entra num sítio eletrônico e tem ali o bonequinho da acessibilidade. Mas ele muitas vezes não funciona, né? Exato. Então é acessível ou não é acessível? Ele tá ali para quê, né? É só de brincadeira, né? E você acaba tendo essa questão de invisibilização dos sujeitos, né? Então você Uhum. gera muitas consequências reais para as pessoas. Então, para que construir isso, né? Então foi aí que a gente começou a debater em cima da questão da falsa acessibilidade, né? Pois quando a gente vai observar a área ambiental, né, a gente tem um termo para isso que vem do inglês, né, mas que já é muito usual, que é o greenwashing, né? Então é essa ideia de que você, nesse caso, você está proporcionando, né, que aquele produto, serviço, ele vai atender a normas, né, que prevêem, por exemplo, a sustentabilidade, né, o uso adequado, mas, na verdade, não é bem assim quando você vai observar, por exemplo, toda a cadeia de produção, né, efetivamente como esse produto é elaborado, enfim. Então, esse é um termo, né, da área ambiental já muito conhecido. Para acessibilidade, a gente tem um termo em inglês também, Full Accessibility, porém, não é tão comum ainda, né? E no português a gente não tem exatamente algo assim que leve, né, a gente a perfeitamente entender quando algo não está sendo cumprido na área da acessibilidade. Mas isso é algo interessante da gente discutir, né? Justamente como a gente tem selos, né, que estão relacionados à acessibilidade, que a gente tenha termos que possam indicar quando isso não está sendo cumprido exatamente, né? Você sabe que eu fui num evento há alguns anos atrás, aqui em Foz do Iguaçu, que era sobre desenvolvimento sustentável. Eu não lembro a temática muito bem, mas falava do desenvolvimento assim, de grandes projetos de infraestrutura, né, que estão previstos aqui Uhum, para de ferrovia, de pátio de manobras, né, de grandes empresas para o hub de logística. uhum, E a questão de sustentabilidade, né? Eu participei do evento todo e você não via discutir a sustentabilidade em si. E uhum. aí a única coisa que tinha de verde era a iluminação do ambiente, né? Pronto, Então, olha, o que perfeita. aconteceu? Eles iluminaram todo o palco de verde e a Uhum. mediadora, ela estava vestida com uma roupa verde. Aí eu pensei, mas será que a sustentabilidade que eles estão falando é a iluminação e a roupa da mediadora que está vestida de verde? Será que é isso mesmo? Pois é, na área ambiental, infelizmente, isso fica cada vez mais óbvio, né? E existe um termo interessante, né, que é o tokenismo, né, assim, obviamente, trazendo para o português, né, que vem da palavra token. Então, do inglês, novamente, né, que significa símbolo. E essa é uma expressão muito interessante também, né, e que justamente está associada a essa ideia de você utilizar pessoas, hum, totalmente utilizar pessoas, que serviriam como símbolo, mas, na verdade, sem cumprir o papel ao qual você se dispôs. Então, vamos dar um exemplo, né? Você faz uma campanha midiática e coloca uma pessoa que apresente uma deficiência, né? Que efetivamente ali vai indicar um grupo específico de pessoas. Porém,
Isso é só para propaganda. Na sua empresa, você não cumpre, né, um número, não direciona um número de vagas para os diversos grupos, não trabalha essa questão na empresa, né? E assim como eu estou falando sobre empresa, a gente poderia dar vários exemplos, né, Thaís, que vão acabar utilizando a ideia da pessoa, mas não efetivamente possibilitando essa inclusão. Por exemplo, a contratação da pessoa, né, de uma minoria, Uhum, cotas, né? Então, sim. ele diz que cumpre coloca em evidência que está cumprindo o papel social de acessibilidade na empresa, né? Uhum, Na realidade, está cumprindo ali uma norma jurídica, porque é aquilo que mantém para a empresa permanecer aberta, né? Para permanecer funcionando, mas exato. não envolve na cultura da empresa, não pratica a acessibilidade, né, no âmbito da inclusão mesmo. Sim, exato. Então, na verdade, é apenas algo de fachada, né? Literalmente de fachada, né? Legal que a gente, Então, em diversas áreas, né, uhum, tem um termo específico, né, como tem o tokenismo, tem o greenwashing, e tem também a questão de ativismo performático. Agora, uhum. para acessibilidade, a gente não tem esse termo, né? Da falsa acessibilidade. Então, é interessante pensar nisso, né? Da gente ter um termo que vincule do que a gente está falando. Pois é, que consiga traduzir, né, efetivamente, quando a inclusão ela não acontece. E voltando um pouco ao que a gente começou a discutir antes, como isso pode impactar na vida das pessoas, né? Então, como que uma pessoa ela acaba se sentindo não acolhida, né? Ela acaba tendo uma sensação de não pertencimento, né? E voltando a uma live que a gente já fez sobre como para as empresas, para os locais que têm como objetivo receber pessoas, isso se torna um descrédito, né? Isso impede que esses clientes cheguem, enfim. Vai se tornando um obstáculo invisível, porque para efeito geral, a empresa, o ambiente, ele está cumprindo. Olha, eu tenho um banheiro acessível. Mas ele é depósito de vassoura, mas o banheiro acessível tem, né? Para efeito de uma fiscalização, tá tudo ok, tem um banheiro acessível. Eu Pois tenho é, uma rampa que dá acesso ao meu ambiente. Ela tá com a inclinação correta? Provavelmente não, mas eu tenho a rampa. Então, a gente cria obstáculos, né? E vamos dizer que esse tipo de prática, ele prejudica muito mais do que se não tivesse nada. Era melhor não ter, né? exato. Porque você, além de ter uma coisa defeituosa ali funcionando, que não está funcionando, né? Você está dizendo que está fazendo, né? É Então, verdade. é muito feio para uma empresa, né? Para um empreendimento, para um comércio, tá trabalhando nessas condições, porque ele vai prejudicando a todo um grupo minorizado, né? Exato. E isso vai passar por todos aqueles que podem contribuir, né? Para que os espaços se tornem acessíveis. Então, por pessoas de várias profissões que podem, seja como é no caso da sua profissão, fazer um projeto para tornar essa acessibilidade real, sejam aqueles que vão, como os engenheiros, construir os locais, né, sejam os gestores, né, desses locais também, que vão perceber a necessidade das pessoas que frequentam. Ah, mas uma porta de 80, de 90, não precisa. Vamos colocar de 70 que é mais barato, que ninguém vai perceber, Sim, né? pois é. Ou a rampa de 6 a 12% a inclinação, se colocar 15, ninguém vai perceber, né? Ninguém vai vir Uhum. aqui.
Então, esse tipo de pensamento, de prática, é que não há responsabilização, né, do profissional, do dono do estabelecimento. Então, eu penso que existe uma falha muito grande na questão de fiscalização, porque você vê locais como universidades que a gente frequenta no cotidiano, né, como o ambiente Sim, acadêmico, que é muito bom para todos nós. Então, você vai e vê aquela. Na universidade que eu frequento, ela tem um piso tátil no caminho que ele literalmente dá para uma parede que não tem nada, né? Então, melhor do que ter isso é melhor não ter nada, porque as pessoas pensam, ah, vão fazer a reforma do ambiente. Você muda a porta de lugar, mas você não muda o piso, né? E sim, quem precisa daquele piso tátil? Eu tô pensando nisso. pois é, exatamente. E tendo essas conversas, né, a gente acabou percebendo, eu creio que dois pontos assim principais. Um, o óbvio, né, essa necessidade da discussão, essa necessidade da educação, né? Então, um dos grandes objetivos dessas lives é justamente esse, que a gente possa trazer a reflexão, porque a fiscalização ela é essencial, mas entender o motivo de você contribuir para a acessibilidade me parece que é algo que permanece, é algo que, uma vez que esteja ali, né, efetivamente presente, as pessoas terão a sensibilidade, a empatia de colaborarem para que seja uma realidade. Né? Então, eu acho que esse é um grande ponto e algo que nos fez querer produzir essas lives, né? E deixá-las acessíveis, né, para as pessoas, deixá-las gravadas. E um outro ponto é justamente que a gente percebeu que na área acadêmica a gente não tem uma revista, né, direcionada especificamente para a acessibilidade. Então, esse é um projeto nosso, né, Thaís, que está nascendo, que é uma revista relacionada à área acadêmica, que vai receber artigos de tipos diferentes de acessibilidade, que as pessoas vão poder discutir, trazer ideias e divulgar, né, como elas estão tornando o ambiente, serviços mais acessíveis. E a gente também convida os interessados, né, em publicar, em escrever, para estar nos contactando, para a gente estar crescendo, né, na revista e conseguir divulgar também esse trabalho dos pesquisadores. Exato. E eu creio que seja um espaço muito interessante, né? Porque quando a gente vai observar o tema, nós conseguimos perceber que há muitas publicações, muitas ideias bem interessantes, que vão efetivamente contribuir muito na área, mas elas estão dispersas, né? Então, a nossa ideia foi possibilitar essa concentração, né? Está sendo, é um projeto que está nascendo, né? Essa revista científica, e que a gente, então, pretende colaborar para facilitar, para que as pessoas encontrem, né, com facilidade esse grande tema e as suas variações, e para que elas possam divulgar também, né, o seu material. Ah, muito bom, Natália. A gente pretende, né, que a primeira edição da revista saia em dezembro, né, uma edição comemorativa. Então, quem tiver ideias de temas, de fluxo de trabalho, ou até de publicações como livros, nós estamos abertas, né, para todas as contribuições. Então, Sim. vocês podem entrar em contato pelo canal da Acessibilize, né? Acessibilize Underline Conecta no Instagram, ou pelo site, ou também pelo canal da Interacessibilidade, que é uma parceria bem interessante que a gente está fazendo das duas empresas, né? Em prol de promover, né? O conhecimento, o debate da acessibilidade em si. É isso. Hoje a Fabiane não está conosco, mas na semana que vem ela estará.
E toda semana a gente vem fazendo esses vídeos de um bate-papo curto, meia hora, a respeito de algum tema, né, vinculado à acessibilidade. Então, acho que hoje a gente encerra por aqui. Pode ser, Thaís? Sim, hoje Esse por nosso aqui. bate-papo sobre falsa acessibilidade. E a gente queria, na verdade, provocar uma reflexão, né? E que a gente possa cada vez mais discutir a respeito da verdadeira inclusão, e não essa inclusão de fachada para apenas aparentar, né, que a pessoa ela está sendo bem acolhida naquele local. Isso, se for para fazer acessibilidade, a gente tem que fazer de verdade, né? E não de Exato. mentirinha. Então, aproveitando, deixando um grande abraço para todos. Na próxima semana estaremos com uma convidada especial, Fernanda, que vai estar falando sobre o tema capacitismo. Quem tiver interesse, não perca, né? Isso. E se quiserem mandar perguntas, comentários a respeito que a gente possa, né, já utilizar na próxima live, mandem. Vai ser muito bem recebido. Todas as quartas, às 19h30, a gente começa a nossa live. É isso aí, Natália. Vamos ser acessíveis, então. Até lá, gente. Até mais. Tchau, tchau.